Bem, pessoal do canal do CACP Vídeos, bem-vindo a mais um material especial para vocês hoje no nosso canal. Eu estou aqui com o pastor Jamierson Oliveira, pastor, missionário, apologista, e ele vai estar falando de uma descoberta muito espetacular que ele fez envolvendo um debate que ele teve com um adventista, o senhor Monteiro. Mas já já a gente vai falar disso. Eu quero agradecer a todos das mídias sociais que nos ajudaram a sair de São José do Rio Preto e vir aqui para São Paulo, na verdade Guarulhos, para fazer essa entrevista com o missionário, pastor e apologista Jamierson Oliveira. Mãe, muito bem-vindo ao nosso canal. Prazer ter você aqui, Jamierson. Bem, Jamierson, a primeira pergunta que eu quero te fazer, antes de você se apresentar, você já vai se apresentar e já vai falar com o nosso pessoal, porque nós vamos tratar hoje sobre imortalidade da alma. Sim. Por que essa doutrina é importante para um evangélico ortodoxo? Por que nós entendemos que essa doutrina é importante para a ortodoxia? Sim. Eu inicio também agradecendo, João, o privilégio de estar te recebendo aqui em Guarulhos. Prazer. Nós estamos na Igreja Batista Etnos, aqui que pastoreio. Então, recebê-lo aqui é uma honra para nós. A honra é nossa, pastor. E agora, também a destacar a importância do trabalho que vocês têm realizado. Eu sou seu amigo há muitos anos, trabalhamos Desde juntos CP. no Instituto Cristão de Pesquisas, né? Trabalhamos na Bíblia Apologética de Estudo, agora até com uma nova versão, né, que inclui os livros apócrifos, e destacar a relevância do trabalho do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Eu tenho sido um apoiador de vocês, divulgador Obrigado. e consumidor. Obrigado. É, Nós que agradecemos. tudo que vocês têm produzido ali, tanto a equipe interna quanto reproduzido estudos e conteúdo. Então, destacar o trabalho do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Acho que a coisa importante a fazer, você que está nos assistindo, acompanha o pastor João Flávio, conhece o site do CACP, seja um patrocinador, seja um apoiador. Nós precisamos. É um mesmo. trabalho missionário, né? É um trabalho de equipar a igreja para o desafio da evangelização e da defesa da fé, que é um aspecto do trabalho da igreja de defender a verdade, a palavra de Deus, que por si só se sustenta, mas Deus nos incumbiu de fazermos assim, então, uma defesa razoável, inteligente do que cremos, né? Então é uma alegria para mim. Sobre a sua pergunta, acho que a coisa mais importante que nós temos nas Escrituras, João, é a esperança. Eu acho que a Bíblia é um livro da esperança. Por mais que a gente hoje pegue as Escrituras e encontre nela toda uma tragédia, a tragédia da queda humana, do pecado humano, da ruína, né, da história humana, o suprassumo das Escrituras é a esperança. Porque ela começa, eu gosto de fazer uma seguinte divisão das Escrituras. Os 2 primeiros capítulos são interrompidos pela queda. Isso vai até o capítulo 20 do Apocalipse. E aí é retomado o capítulo 20 e 21, a esperança de reconciliação com Deus, de uma vida feliz, de uma eternidade sem pecado. E todo esse meio, então, das Escrituras, esse miolo, é a história que nós vivemos hoje com nossos dilemas, as nossas lutas, o pecado que está presente no nosso coração, na nossa história. Então, a doutrina da imortalidade, ela faz parte desse conjunto das Escrituras que apontam para a justiça de Deus sobre tudo isso. Porque não só o juízo final, mas a morte com consequência imediata de juízo, ainda que provisório, implica em acentuar a justiça de Deus. Exatamente. Eu costumo dizer assim, que diferente disso, os ímpios teriam descanso. E isso é uma contradição dentro da narrativa bíblica. Imagine pessoas que morreram há 5.000 anos atrás.
Se elas já não estão em juízo, elas estão num belo descanso de 5.000 anos. Os ímpios, né, que não entraram na arca, os anteriores aos contemporâneos de Noé, o próprio Caim, né, que é a primeira geração pós-Éden, estão descansando, porque a morte, nesse sentido, é um descanso quando não há consciência, quando não há uma existência do ser humano após morte. Então, a imortalidade da alma, além de ser uma doutrina coerente com essa máxima das Escrituras, que é esperança e o juízo de Deus, ela está amplamente respaldada nas Escrituras, de forma precária, até certo termo, no Antigo Testamento, mas de forma muito explícita no Novo. Isso se harmoniza com todas as teologias bíblicas, com todas as doutrinas bíblicas, e isso, acho que, sobretudo, também faz parte da própria pregação do Evangelho, né? Quando nós apontamos que sobre o pecador há um juízo de Deus, não só um juízo final, mas há um juízo imediato que segue-se à morte. E isso reforça a mensagem da evangelização, sendo que ninguém diante de Deus é inesculpável, né? Então vejam vocês a importância dessa doutrina. Tem também, Jamerson, nós poderíamos frisar a questão da cristologia, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Se a mortalidade da alma fosse uma doutrina teológica e bíblica, nós teríamos, no caso dos adventistas, que creem que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, imaginar então que essa segunda pessoa da Trindade ficou 3 dias inexistente. Isso seria um descalabro, você concorda? Sim, porque você imaginou um tempo, por menor que seja, 1 segundo, sem uma das pessoas da Santíssima Trindade? Isso é muito sério. É um problema que os adventistas têm que conviver, e testemunhas de Jeová nem tanto, mas os adventistas têm que conviver. Eles precisam responder a isso, porque como você acentua, diferente dos unicistas, que negam a divindade de Jesus, se esforçam para isso, não conseguem. Os arianos, né? Defender isso de maneira coerente, bíblica, mas os adventistas creem na doutrina da Trindade de maneira ortodoxa, até assim, de modo geral. Então, como que fica Jesus no período da sexta-feira à tarde da sua morte até amanhã do domingo na ressurreição? Você teria que negar a humanidade de Jesus. Já seria uma heresia grave. Teria que negar a sua divindade. Então, você veja implicações sobre praticamente todas as doutrinas, especialmente a doutrina da cristologia, que é a mais importante doutrina das Escrituras. Para quem está nos assistindo, existem matérias no site do CACP, onde nós mostramos que no início do movimento adventista, eles eram partes do grupo que agregava o adventismo, tinha muitos que eram arianos, criam como as testemunhas de Jeová. Sim. Né? E esses grupos acabaram perdendo dentro da igreja e a doutrina da Trindade prevaleceu. Mas a mortalidade da alma ficou, e isso é um problema para eles hoje. A segunda pergunta, Jamerson, é a seguinte: quando e por que surgiu a controvérsia envolvendo a fé dos fariseus na imortalidade da alma e os adventistas? Nós estamos falando do programa Vejam Só. Isso. E do caso lá do Sérgio Monteiro, Professor é isso? Sérgio Monteiro. Vamos lá, né? Explica para nós. Primeiro que o programa Vejam Só é um programa que se propõe a... Não é um programa denominacional, embora esteja num canal de televisão de uma denominação evangélica, que é a Igreja da Graça, mas a produção tem uma liberdade editorial para que traga diferentes pensamentos, correntes, né? Então é um programa já conhecido de todo o Brasil, liderado ali pelo pastor Heber Cocarelli e sua equipe. Eu já estive muitas vezes no Vejam Só. E boa parte dessas minhas participações, a grande maioria está no próprio canal do YouTube do Vejam Só, né? E em outros que são replicados, foi com debate com adventistas sobre diferentes assuntos, né? Mas pelo menos 4 vezes sobre imortalidade da alma. O último, que não tinha essa proposta de discutir propriamente dita imortalidade, foi no dia, se não me engano, dia 7 de dezembro de 2018. De 2018, então um mês atrás. Foi com o professor Sérgio Monteiro e a proposta do tema era discutir a narrativa de Lucas capítulo 16 sobre o rico e Lázaro.
se parábola ou se história real. Então esse foi o tema do programa. E dentro do programa teve um momento, naturalmente, que esse assunto da imortalidade seria mencionado, quando eu fiz afirmações citando Flávio Joséfo, que é o principal historiador do judaísmo do Segundo Templo ou do primeiro século, né, que é o judaísmo do tempo de Jesus, e ele então repetiu uma informação que ele já tinha colocado em programas anteriores, inclusive comigo, com você, negando a crença dos fariseus na imortalidade e, mais do que isso, negando que o próprio Joséfo tenha sido um fariseu. Isso já vinha tendo repercussão desde o debate que você teve, acho que há uns 6 meses atrás. 6 meses atrás. E foi muito bem documentado aquele debate. Você produziu vídeos excelentes. Mais 8 vídeos. Que está no canal do CACP, né? Você pode ir lá consultar. E o professor Sérgio Monteiro também produziu alguns vídeos, acho que pelo menos uns 2 vídeos. Não, ele produziu mais uns 8. Também? Sim. Então, foi uma discussão muito produtiva para nível de conteúdo, né? Então, e ele então faz a sua defesa dessa sua afirmação ali no programa, né? Claro que o meu programa do dia 7 de dezembro de 2018, não gastamos tempo sobre isso, mas foi levantado de novo essa bola, o que me gerou uma curiosidade. Eu não havia tido ainda, embora tenha assistido o seu debate com ele, e já tinha assistido os vídeos dele mesmo se justificando. Eu fui em busca de algumas informações e é o motivo de estarmos aqui hoje. Bem, pessoal, olha, as informações são fantásticas. O Jamiercio conseguiu uma informação que vai colocar em xeque-mate toda a argumentação do senhor Sérgio Monteiro e mais, vai deixar ele numa situação bem difícil, porque ele vai ter que se explicar diante da sociedade de algumas coisas que ele afirmou. Mas já eu volto disso aí. Vale destacar, João, tem sido a política do CACP e a minha também. Não é ataque pessoal, não. Isso não é... Não é ad hominem. Não é uma rixa pessoal. São debates, acho que até intramuros. Esse debate não está tão público na igreja, não é um assunto de tratar em púlpito, mas dentro da esfera da academia, do estudo teológico, faz muito sentido esse tipo de debate. Então, com muito respeito, ele é um estudioso, com um conhecimento bastante amplo do judaísmo, e como pastor adventista, né? Então, ele trouxe esse assunto à discussão, que está exigindo respostas. Isso é muito legal. Eu acho que eu fui atrás de uma informação que eu não tinha tido ainda a curiosidade de ter, né, conhecimento sobre ela. Embora a minha conclusão não seja talvez a que ele esperasse, né? E isso nós até abrimos um debate via Facebook também. Então tem coisa curiosa aí sobre esse assunto. Bem, por que isso é relevante? Eu fiz a terceira pergunta aqui para o pastor, professor e missionário Jamierson. Qual a relevância e a importância dos fariseus serem imortalistas ou mortalistas? Isso teria a ver com Atos 23:8, onde Paulo se identifica com os fariseus? Ou seja, se os fariseus são imortalistas, como todas as evidências têm apontado para isso, e Paulo se identifica com ele nesse aspecto, nós teríamos então que Paulo estaria corroborando com essa doutrina e trazendo ela para o cristianismo? Sim. É bem interessante você, que não está tão a par do assunto, saber que o judaísmo do Segundo Templo não era uma coisa homogênea. Né? Então nós temos, desde o Segundo Templo de Zorobabel, reconstruído em 515 a.C., até o ano 70, por ocasião da destruição desse templo, com o general Tito, né, do Império Romano, é esse período do tempo que se compreende como sendo o judaísmo do Segundo Templo. Né? E esse judaísmo, ele estava marcado por divisões, como hoje a gente acaba encontrando também no meio evangélico. Pelo menos 4 grupos, né, se sobressaíam aí nesse período. Os fariseus, o principal deles, os saduceus, os essênios e os zelotes. E
os fariseus é o que mais aparece nas Escrituras, em segundo lugar, os saduceus. Fica já bastante claro, por exemplo, em Marcos 12, a crítica que Jesus faz aos saduceus sobre a não crença na ressurreição. Né? E curioso que Jesus não faz uma crítica doutrinária aos fariseus. Isso também eu já coloquei como pergunta e argumentação nos debates que participei. É bastante curioso isso, porque na maior parte do tempo, Jesus está de acordo com os fariseus no ponto de vista doutrinário. Mateus 23, por exemplo, a partir todo o capítulo 23 de Mateus, Jesus está falando a respeito dos fariseus, suas crenças, suas tradições, e a crítica de Jesus está no comportamento, está na sua tradição oral, não está na sua doutrina. Jesus, inclusive, respalda, dizendo que a gente deveria ouvir o que eles estão mandando. O que eles ensinavam, mas não o que eles faziam. Então, é curioso porque se Jesus concordava doutrinariamente com os fariseus, e se os fariseus criam na imortalidade da alma, logo Jesus também concordava com isso. Então, a importância de se afirmar a imortalidade não parte dos fariseus, mas é um instrumento interessante. Não é o fato dos fariseus creem ou não na imortalidade que vai tornar essa doutrina verdadeira. Claro, para nós é o que Jesus ensinou. É o que Jesus ensinou, o que o Novo Testamento documenta. Porque, João, a crença na vida após a morte é o assunto mais curioso que nós temos na vida. Quem não se deparou com a pergunta de onde vim, para onde vou, o que acontece depois da morte? Sim. Né? Esse é um tema presente em todas as culturas, em todas as religiões. Então, se nós encontrarmos um ponto comum entre esse testemunho bíblico, claro que é um testemunho bíblico que os adventistas negam, uma vez que eles são mortalistas e que fazem uma interpretação das Escrituras negando isso. Embora eu acho que está bastante claro para um estudioso básico das Escrituras que não dá para negar essa verdade, principalmente no Novo Testamento. Então, isso aparece depois no próprio discurso de Paulo, em Atos capítulo 23, verso 8. Isso. Quando o próprio apóstolo Paulo, não sei se você tem a referência aí, nós podemos até ler. Atos 23, 8. Que Paulo acentua de forma curiosa essa diferença entre eles. Paulo acaba provocando um celeuma aí, né? Sim. Entre esses dois grupos religiosos. Veja só. Versículo de número, capítulo 23. Versículo 8. Eu vou ler a partir do versículo de número 6, que diz assim: E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outras de fariseus, clamou no conselho: Homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Veja aí que já também é outra coisa curiosa. Paulo sendo fariseu, o professor Sérgio Monteiro nega que Joséfo fosse fariseu. E aí ele cita alguns autores que a gente vai mencionar depois. Mas ele não nega, e é difícil negar esse testemunho das Escrituras. Paulo era. Então tem uma importância nisso também, porque se os fariseus não criam na ressurreição, a pergunta é: Paulo cria? Pois é. E o que parece nas Escrituras, você não vai encontrar um único texto das 13 epístolas de Paulo negando a consciência depois da morte. Pelo contrário, ele vai fortalecer muito essa doutrina, não só a doutrina da ressurreição, que está relacionada, mas são distintas, né? A gente pode crer na ressurreição e não crer na imortalidade, mas o que parece que Paulo cria na imortalidade. Pelo menos fica evidenciado nas Escrituras. Há texto como 1 Coríntios capítulo 13, que ele fala de ter sido arrebatado, ele fala de deseja estar com Cristo porque é muito melhor, e entre tantos textos que, analisado exegeticamente, vai apontar nessa direção. E aí quando Paulo cita, então, ele sendo fariseu, ele diz assim: eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição. Veja aí que o tema esperança está relacionado com essa questão de vida após morte. E ressurreição dos mortos, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado.
E havendo dito isto, houve discussão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividia. Porque os saduceus Isso. dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E quando nós vamos estudar a teologia dos fariseus, quando ele fala em espíritos, ele está falando que esse espírito sobrevive à morte do corpo, né? Sim. A teologia farisaica vai mostrar isso, quer dizer, havia, a partir do momento que a pessoa morre, um estado de consciência após essa morte. Isso tradicionalmente é visto dessa forma pelos eruditos. Toda a tradição rabínica documenta que eles tinham esse pensamento, essa crença. Aí a gente vai citar Joséfo, por exemplo, no livro Antiguidades Judaicas, livro 18, em que ele menciona explicitamente isso, que os fariseus tinham essa crença, que foi a dúvida que o professor... A própria enciclopédia judaica fala isso, né? Você mandou para mim a enciclopédia. A enciclopédia judaica também faz menção a isso, e é majoritariamente a opinião dos estudiosos, né?